nervoso, você já tá nervoso, já tá nervoso, já fica aquelas duas meio panas, assim. Talvez seja melhor ficar no mesmo lugar. Mas acho que não vai fazer tanta diferença, assim, tipo, não é como se estivesse trocando opostos, né? Baixo pra um, pra lá. E eu vou deixar pra trocar as cordas um pouquinho antes, bem antes, pra afinação não cair, porque essa afinação em si é foda. Nossa, total, a gente vai ter que ficar de olho nisso. Pode entrar. E aí, Ana? Gente. E aí, Ana? Tudo bem? Chegou bem? Cheguei bem. Difícil chegar, mas cheguei. A gente tava aqui falando do Souza Lima. A data, escolhendo as músicas. Ai, que legal. E aí? Decidimos. Mas é surpresa. A gente manda pra você no próximo ensaio, só. Semana que vem você descobre. Ou Mas aberto, eu sou né? ansiosa. Então, Reinaldo, você não tomou café hoje? Não, Certo. não deu tempo. Significa que todo mundo estava empenhado em chegar no ensaio, né? Chegar no horário certo. E aí chega a produção pra o quê? Atrapalhar o ensaio. Né? Tá tudo certo, faz parte. E vocês ensaiam toda semana? Como é que é? A gente tenta ensaiar toda semana, mas é complicado porque cada uma é de um canto, né? Então nós temos duas que são de Campinas, uma de Atibaia, que sou eu, e uma de São Paulo. Então a gente tenta fazer assim, pelo menos 3 vezes no mês, acaba ficando uma semana sem conseguir por N motivos, né? Questão de agenda, às vezes também falta grana pra gente conseguir se juntar, ir até Campinas, ou elas virem de Campinas até aqui. Então a gente acaba ficando entre 2 a 3 ensaios por mês. Então, Tainá, se você puder falar pra gente aí, como é que foi o processo de escolha do nome do quarteto? Bom, quando a gente resolveu escolher o nome do quarteto, a gente sabia que ia ser uma tarefa complexa, né? Porque são 4 cabeças pensando coisas diferentes, com referências diferentes, gostos diferentes. Então, quando a gente começou a escolher, a gente fez um brainstorm, assim, colocou uns 30 nomes diferentes. Cada uma foi falando vários nomes diferentes, mas a gente tinha ideia de que a gente queria um nome mais forte, que tivesse uma intenção, que não fosse assim, delicadinho, não é porque é um quarteto feminino que tinha que ser delicadinho. Então a gente acabou escolhendo Hemera, que Hemera é a deusa da luz do dia, né? Então a gente gostou da sonoridade, gostou do significado e acabou ficando esse nome. Legal. E como que é pra você conviver com a Ana? Assim? Quem é a Ana pra você? Foi muito engraçado, porque a Ana foi a primeira integrante oficial do quarteto. Quando eu pensei que eu queria juntar, né? Eu queria juntar essas 4 mulheres já há muito tempo, já tinha tentado com outros grupos antes, mas não tinha conseguido. Então eu coloquei no grupo do WhatsApp, que é o coletivo Mulheres Violonistas, né? E eu coloquei lá, joguei, gente, eu tô pensando em fazer um quarteto, será que alguém tem alguma... né, se alguém tem a intenção de participar. E a primeira pessoa que mandou foi a Ana. Ela falou assim, de prontidão, eu quero. E ela veio falar comigo e eu já fui muito com a cara dela. E ela que puxou a Mariana para fazer parte também, né? Mas ela foi oficialmente a primeira integrante. E desde sempre eu percebi nela muita dedicação, muita seriedade, muita maturidade, assim... É uma pessoa que realmente se entrega para o que faz, sabe? Isso sempre me admirou muito nela. É uma pessoa que sempre tem vontade de fazer acontecer. E num grupo a gente precisa muito que isso aconteça mesmo, né? Então, Ana, bom dia. Ana, quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21 anos. E atualmente, onde você estuda? Eu estudo na Unicamp, eu faço o curso de violão erudito, bacharelado. Boa, bacana. E é o seguinte, se você puder contar um pouco pra gente de como foi o seu processo no início da música, né? Ou melhor, o porquê da música na sua vida, quando que ela entrou na sua vida, como que foi esse processo? Eu sempre fui uma criança um pouco barulhenta, por assim dizer. E eu comecei os meus estudos um pouco tarde na música. Eu comecei com uma bandinha de um projeto da escola do meu irmão. Lá foi meu primeiro contato com partitura e eu tinha por volta de 13, 14 anos, por aí. E esse meu primeiro contato foi com instrumentos de percussão e saxofone.
E aí, posteriormente, eu fui pro Guri por volta de 16, 15 anos. E lá no Guri eu iniciei esse contato com o violão. Então, meu primeiro contato com o violão e o ensino de música formal, voltado para o violão, foi ali no Guri. E aí, onde que fica? Onde era localizado esse Guri? Porque o Guri tem vários polos, né? Uhum. Onde era a região, assim? Qual era a região? Então, o Guri que eu iniciei foi no Céu São Mateus, ali no Polo São Mateus. Eu fiquei bastante tempo lá, mas aí depois eu comecei a trabalhar e aí eu precisava de um polo que fosse mais próximo da minha casa e do trabalho. E aí eu fiz um pouco no polo de Itaquera. Tá. E é próximo também, né? Querendo ou não, tipo... É próximo, sim. Tá. Que aí, obviamente, é região da leste, né? E aí a gente entra na questão do assunto em si do documentário, que é o Cordas da Leste, né? Uhum. Então, como que é pra você essa questão da vivência musical, do estudo musical? Sei lá, você conhece outras pessoas que são da leste também, que tocam cordas, instrumentos de corda? Enfim, como que é isso pra você? Falando da região específica. Nessa linguagem mais erudita, eu comecei a ter esse contato com pessoas que tocavam instrumentos, fazendo música erudita no Guri. Não era uma linguagem do qual eu estava acostumada e nem era uma linguagem inserida no núcleo familiar e de amigos. Então, eu comecei a ter esse contato no Guri e depois nos grupos, né, do Guri. E acho que é isso. Tudo ali na região da leste? Tudo ali na região da leste. Então, primeiro professor, todo mundo geral da leste? Sim, sim. Legal. E aí depois que você você tá na Unicamp, né, você foi pro interior de São Paulo, e o contato com o princípio ali, né, da galera da leste em si, tipo, você ainda mantém contato? Como que é? Eu mantenho contato, inclusive eu tenho um colega na Unicamp que ele também é da leste, ele é da região de São Miguel. E a gente se conheceu também no Guri e ele passou em 2021 na Unicamp. E acho que quando ele passou foi um estalo assim na minha cabeça, sabe? De que era possível. Alguém próximo a mim estava na Unicamp, sabe? Então foi tipo, eu acho que eu devo tentar também. Então foi um estalo assim na cabeça. Que legal. E aí eu lembro que você tinha comentado na reunião que a gente teve da presença do professor ali, né, na pandemia, no mundo online, assim, te incentivando a estudar, a ingressar na faculdade, né? A gente sabe que, poxa, vindo de uma área tão extrema de São Paulo, né, putz, ingressar na faculdade, ainda mais de música, que muitas vezes é mal visto, né, pela galera. Como é que foi, assim, esse processo de você ter ali uma pessoa te incentivando? Eu falo porque eu sou, ao invés de ser da leste, eu sou da oeste, mas passei pelo mesmo, mesma história. Então, como é que foi pra você ali, alguém te incentivando, a entrar na universidade pública, né? Como que foi isso pra você? Para mim foi um processo muito difícil e foi muito importante que meu professor, que na época era o Alexandre Ribeiro, me apoiar nesse processo, né? Porque eu não sei se é uma coisa consolidada na região leste ou se é uma coisa que atravessa assim, as regiões mais periféricas, de que as universidades públicas, principalmente, não são espaço pra gente, assim, sabe? Então, eu nunca fui incentivada pela minha família a cursar um ensino superior, principalmente se fosse público. E nessa época eu estava fazendo conservatório, mas eu tinha vergonha de dizer que eu tinha esse interesse em fazer o ensino superior em música e na faculdade pública. Ai, gente, eu vou chorar. Tá tudo bem. Ai, que ódio. Não, tudo certo. Quer tomar água? Não, tá tudo bem, deixa eu só certo. me recompor. E aí eu tinha um pouco de vergonha de dizer que eu queria, até por achar que não era da minha classe ali, alcançar esses espaços.
Mas com o professor Alexandre eu sempre senti uma abertura muito grande, assim, até porque ele sempre me pareceu um professor que respeitava esse itinerário que muitos alunos tinham de trabalho, e escola, e cursos por fora, e a minha vida sempre foi muito agitada nesse sentido. Então, quando eu falei para ele, ele não deu risada, nem nada do tipo, foi um incentivo a mais, assim, e principalmente pelo direcionamento, porque eu queria prestar a universidade pública, só que eu nunca tinha feito isso. Eu tinha feito a prova do Enem, mas sempre com pensamento de universidade privada, faculdade privada. E aí ele me direcionou em tudo, assim, que eu precisava estudar, para além das peças, né, para estudos teóricos, estudo de percepção, de rítmica. Então ele foi muito importante nesse processo, principalmente tanto na questão do apoio, mas também no direcionamento do que estudar, como estudar. E, enfim, foi muito importante, assim, ter uma pessoa experiente, né, me orientando e principalmente me incentivando a continuar, mesmo se não desse certo ou se eu não passasse no vestibular. Ele cumpriu com o papel de professor mesmo, né? Que é o que deveria realmente acontecer, né? Que legal, poxa, bacana. E que bom que deu tudo certo, né? Também. Sim, sim. Que legal. Qual semestre que você está na faculdade? Agora eu tô no quinto. Eu ia falar quarto, quinto. Tá. Então você está no quinto semestre. São quantos anos para bacharel? São 4 anos, mas eu tô pensando em pegar modalidade combinada em licenciatura, então acredito que talvez se estenda por 6 anos aí. É isso, é muito comum, né? É isso mesmo. Legal. E aí, bom, e falando um pouquinho da pandemia, né? Esse processo do vestibular foi dentro da pandemia? Foi na pandemia ou não? Foi, mas foi aquele período de 2021 da pandemia, então algumas coisas estavam voltando a funcionar online, presencial, semipresencial. Então não foi no período crítico da pandemia, mas ainda foi dentro da pandemia. E aí entra nessa questão, a questão do quarteto, né? Quando que começou assim o quarteto, o nome do quarteto, se vocês começaram antes da pandemia ou foi na pandemia ou como foi depois reerguer o trabalho, né, pós-pandemia, essa loucura, ensaio, como que o músico vai ensaiar assim, se escutar ali, sabe? Como é que foi esse processo? A gente já tinha essa ideia, assim, mesmo separadas, a gente tinha essa vontade de juntar em um quarteto que fosse feminino. E principalmente um repertório brasileiro. Então, além de ter essa vontade de juntar e fazer um quarteto, também tinha essa compatibilidade na escolha do repertório. E a gente começou a se falar em 2022 sobre essa possibilidade, mas a gente tinha muitas dificuldades com distância, assim. Então, porque eu e a Mariana, a gente fica em Campinas na maior parte do tempo, e aí tem a Heloísa que fica em São Paulo e a Thay que fica em Atibaia. Então é muito difícil da gente conseguir se encontrar presencialmente para ensaiar. Então no começo foi bem desafiador, mas a gente conseguiu ir ajustando, até porque a maioria das integrantes ainda cursam ensino superior, ainda fazem graduação. Então esse jogo de tentar fazer dar certo as brechas de horário, assim. E aí, depois que a gente se juntou e formou o quarteto, tem o desafio de escolher o nome, né? E aí a gente queria que fosse 100% feminino, assim, o quarteto, não só nas integrantes. E aí surgiu o nome de ser um quarteto Hemera, que é uma deusa grega que a Thay conhecia e que é a deusa da luz, e ela falou assim, a gente vai iluminar os espaços que a gente ocupar. Então foi nesse pensamento, assim, nessa linha de raciocínio. Quando a gente começou o quarteto, a gente tinha o objetivo em comum de ocupar espaços, assim, e de ser um
um coletivo em que a gente conseguisse encorajar uma outra, né? Então a gente tem esse objetivo de participar de concursos, de festivais, e eu acho que esse continua sendo o objetivo, né? De estar presente e de repente abrir caminhos, né? Para próximas meninas que entrarem para o violão, mesmo que não seja em quarteto, principalmente solo, que eu acho que é uma pressão um pouco maior, né, de estar nesses espaços sozinha e que não seja um sentimento de estar sozinha, de repente. Para mim é muito assustador, assim, de pensar da onde que eu tirei forças de não desistir, assim, principalmente no período de vestibular, que é bem difícil, e quem passa por esse processo sabe que é muito difícil, principalmente para música, e é assustador e ao mesmo tempo gratificante de pensar que eu consegui, não sem ajuda, mas que eu estou lá e, putz, em outra cidade. É bem... Eu nunca tinha me imaginado anteriormente saindo de São Paulo, e é isso, bem diferente, assim, da onde que a vida leva a gente. Você se sente feliz com a música? Sim. Você faria alguma outra coisa da vida? Não. Não. Definitivamente não. Quando eu comecei a estudar música, eu não sabia muito, assim, não tinha muitas expectativas de seguir um único tipo de carreira, porque é uma área que abre bastante oportunidades, né? Muitos viés para seguir, e só de pensar em estúdios e gravações já me dava um super frio na barriga, porque... Não sei, eu acho que na minha cabeça, para eu estar em um estúdio gravando, eu teria que ser, nossa, uma super musicista, sem erros, muita experiência. Então, vir para cá, para realizar minha primeira gravação, foi um desafio e também uma animação muito grande, assim, uma ansiedade, mas ao mesmo tempo um prazer de estar aqui e, nossa, tá acontecendo. E, assim, não sou uma violonista de 60 anos com muito repertório, mas estou aqui fazendo acontecer, então é muito gratificante, muito, nossa, tá acontecendo.